Ah, que bom, né? Cantar faz bem para a saúde, né? Cantar é bom, cantar e MPB, né? Eu sempre falo para todo mundo. A MPB é uma arte muito grande, que as pessoas não têm nem noção do tamanho. Por quê? Porque ela é literatura também, e excelente literatura, né? Na medida em que ela tem textos magníficos, letristas, poetas maravilhosos, né? E ela também é um pouco de cinema, porque ela fornece imagens mentais maravilhosas, né? Então você viaja. É uma arte muito dinâmica, porque ela vai se adequando ao tempo, né? E criando seus clássicos, né? Eu sou uma fã da MPB, assim, eu sou muito, como é que eu vou dizer? Sou muito metida besta por fazer MPB. Temos orgulho da nossa música brasileira, né? É muito linda, é a mais linda do planeta, É né? verdade. E tem esse reconhecimento, né? É Então, Fátima, verdade. esse grupo tá junto como grupo de canto há pouco mais de 12 anos já. Doce. Fizemos já shows em alguns teatros, cantando música brasileira, e agora faz 2 anos que nos dedicamos a conhecer as compositoras da canção brasileira, né? Aham. Fizemos um estudo, um mapeamento assim, e, e aí estamos com o repertório pronto, escolhido, esperando terminar essa pandemia para apresentar um show no teatro. Ah, que bonito. Então, dentre as músicas da tua obra que nós ouvimos, várias músicas e tal, escolhemos a Bicho Medo, Poxa, que que vai coisa ser um boa. momento muito especial desse show, porque ela é muito pra cima, né? É É, cinema, né? Como tu disseste, é esse mesmo, cinema, esse né? mesmo. É Nos conta um verdade. pouquinho da Bicho Medo e depois a gente volta lá pro início de como é que tu começou a carreira e tal. Mas fala um pouquinho da Bicho Medo pra nós. Como surgiu, por que surgiu. Ah, o Bicho Medo eu fiz quando eu era bem jovem, né? Bastante jovem. Eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu acho. Aí essa canção surgiu na minha cabeça. é, Eu não sei nem exatamente por quê. Foi uma coisa que surgiu na minha cabeça. Naquela época, eu sempre me propunha a compor uma canção por mês. Então, mesmo quando eu não me sentia muito inspirada, eu sentava e tentava trazer alguma imagem para dentro dessa técnica que eu, né, vinha aprimorando e ainda venho, né, porque tudo na nossa música popular é uma prática, né? Então, então eu acho que eu vi essa cena na minha cabeça, alguma coisa assim, e aí me pus a trabalhar. E falando dessa coisa nossa, né, desse sentimento tão necessário, às vezes paralisante, muitas vezes revolucionário tantas outras vezes, né? Medo é bom e a gente gosta, né? A gente tem que respeitar nosso instinto, né, de sobrevivência. Mas essa coisa de fantasma, de ver fantasma de noite no medo, no escuro, isso é coisa da roça, né? Isso é coisa das histórias dos nossos avós, das nossas mães. E esse é um medozinho hereditário que vai passando, mas que ao mesmo tempo vai construindo na gente, né, uma noção muito primitiva de espiritualidade, né? Isso também é bom, né? Então o bicho medo por mais interessante ou profundo até que possa ser o tema, acabou virando uma coisa tão leve, né? Porque é um sentimento com o qual você tem que conviver. E essa canção eu fiz assim, ainda não tinha nem. Acho que eu não tinha nem meu primeiro contrato na EMI Odeon, que eu fiz um contrato quando eu tinha meus 18 anos, quem ensinou, inclusive, foi a minha mãe, que eu era de menor. Aí, aí antes mesmo, eu já levei esse repertório com o Bicho Medo dentro, quando fui apresentada lá na Odeon, eu estava saindo da adolescência.
E aí muita gente escutou, etc e tal. E uma das cantoras contratadas da Odeon, que escutou essa canção, gostou muito. Nesse ano, ela estava sendo produzida musicalmente pelo Egberto Gismonti. Aí o Egberto Gismonti gostou do Bicho Medo, se amarrou nessa canção. Essa Vanderleia. cantora é a Vanderleia. É, Vanderleia. A gente escutou a versão da Vanderleia cantando Bicho Medo. Exatamente, Isso, exatamente. isso, muito legal. Exatamente. Aí é isso. Então é uma canção assim que ela tem bastante humor, né? É engraçado que é a menina que a personagem, a narradora é a menina, mas parece que a gente consegue enxergar de fora o medo da criança, o medo bobo da criança, né? É verdade, né? E a mãe não tá nem ligando para isso. A mãe lá da letra, né? Vai lá e tira a roupa que vai Isso, chover. é bobagem isso de fantasma, vai lá e faz o que eu tô dizendo pra fazer, né? Pois é. Fátima, então nos conta um pouquinho. Poxa, isso é muito surpreendente que aos 18 anos tu já tivesse músicas desse quilate, dessa profundidade, né, de tema e de música, de harmonia, de melodia. Como é que uma menina de 18 anos já estava nesse patamar assim de maturidade composicional? Eu, eu sempre li muito, gosto muito de ler. Gosto muito de ler. Hoje em dia vejo mais filmes do que leio, mas eu não vivo sem essas duas mídias, nem o livro, nem o filme. E eu sou filha de professora de literatura, né? Então, desde muito cedo, além de ter muitas obras lá em casa para a gente escolher para ler, porque naquela época não tinha celular, não tinha, não tinha internet, não tinha nada. Então, era TV, tinha hora para usar, tinha hora para ligar, né? E não tínhamos tantas distrações, então a leitura sempre foi um caminho assim para minha imaginação, sabe? E aí eu com 15 anos eu comecei a compor. Mas eu já estava lendo, ou já tinha lido Machado, Balzac, é, Jorge Amado, enfim, esses clássicos, né, da literatura, porque eu gosto da literatura, eu gostava e gosto de literatura, gosto muito mais da ficção, da história. Eu adoro escutar história. Eu amo escutar história. Se tem um bom contador de história na roda, minha noite está ganha. Aí, então essas histórias e esses personagens foram me enriquecendo muito de empatia, né? Conhecer as características, o que, que um ser humano é capaz de fazer, pode fazer, é plausível de pensar, essas coisas. Então eu já tinha essa riqueza que a literatura me deu dentro de mim. E aí escrevo bem. Por que escrevo bem? Porque leio muito. Eu escrevo bem. Então, eu não cheguei nem a entrar na faculdade, mas dificilmente eu erro uma grafia. Agora com essas últimas regras malucas aí de juntar palavras, essas coisas, até eu fiquei revoltada, porque a minha mãe também ficou revoltada com a última reforma ortográfica, ela falou assim, que besteira isso, não sei o quê. Mas, enfim, a gente vai se adequando, mas então eu tenho uma escrita boa, né? Mas Uma eu acho que noção. quando tiraram o H da farmácia, eu acho que alguém também deve ter reclamado, né? Com certeza, com certeza. Mas, poxa vida, separar a contrarregragem é sacanagem. Ah, eu Mas escrevo, aí. eu às vezes eu ignoro e vou adiante, né? Não, eu também ignoro, total. Mas enfim, então isso já me deu muita cancha para escrever, inclusive poesia, né? Porque, quer dizer, eu não escrevo muita poesia, eu escrevo a letra, na verdade. Mas o que eu digo é que a gente aprende a entender o ritmo das palavras, o peso de cada uma, onde fica, então, como soa, né? Por exemplo, o Caetano, né?
rimar mãe com champanhe é de uma delicadeza fantástica, né? E a língua, nossa, é maravilhosa, né? O português é maravilhoso. Então, aos 15 começou a compor, mas antes de compor, aprendeu violão com o professor? Como foi esse início? Tentei, tentei, porque eu não sou uma boa instrumentista, mas eu tentei. Eu estudei um pouquinho com o Rui Quaresma, violonista. Eu tentei estudar um pouquinho de violão clássico também, porque eu achava lindo. O que eu estudei mais assim, buracado mesmo foi canto. Mas aí eu já estava dentro da carreira, já estava com o primeiro disco lançado e tal. Mas a Hã? faísca, a faísca inicial, assim, como foi assim, música? Como é que foi Música. que, como é que foi que despertou o interesse? Ah, eu não sei, eu quando eu era bem menina, eu escrevia trovinhas, né? Fazendo rimazinhas disso, daquilo, e tal, desde pequena. Aí eu comecei a ficar muito interessada com música. Minha irmã mais velha me apresentou praticamente a MPB, como era MPB já naquela época, já chamava MPB. Minha mãe, antes da MPB chamar MPB, ela cantava para gente Dolores Durante, Tomade, aqueles samba canção dos anos 50, 60. E aí eu, e aí eu comecei a escutar lá com os meus 10 anos, 11, Chico Buarque, Alceu Valença, é, Gilberto Gil, aquela turma da Tropicália. Aí, aí eu comecei a me interessar. Como eu já escrevia, eu me meti a boba mesmo e comecei a fazer, experimentei e estava dando certo. Está dando certo até hoje. E daí pro e daí da menina de 15 anos que começa a compor, já com 18 tá apresentando um repertório na Ema e Odeon. Como Pois pode é, ser tão rápido, Fátima? pois é, porque primeiro que eu estava falando, né, eu me obrigava a sentar e fazer uma canção por mês. Tinha dia, tinha mês que era difícil. Aí eu fui reunindo o rap a mais. Eu tentava, né? Eu ficava lá e por, eu ficava sensível ao formato, aos formatos da MPB, né? As canções, como eu as ouvia e tal. Então era um jogo de imitação, né? Mas um jogo de imitação benéfico, né? E aí eu, com 15 anos, comecei a compor, com 18 anos já estava amarrando uma linguagem bastante interessante, assim, mais madura, né? Mas também, eu não sei, eu estava sentindo que dava para que uma canção minha poderia servir, poderia agradar, né? A gente experimentava nas rodinhas de amigos, experimentava essas canções nas festas, etc. e tal. E aí eu fui fazer uma participação no festival de alunos das organizações Hélio Alonso, que incluíam os colégios e a faculdade. Eu estava no colégio ainda. Aí eu inscrevi uma canção chamada Passional, e aí ganhei o festival. E aí, no júri tinha muita gente badalada, né? No Rio de Janeiro, estava o Máriozinho Rocha, estava o Roberto Moura, que era jornalista do Pasquim, estava o Paulinho Pinheiro. Era uma galera, assim, que era bem interessante. E, e aí, eles me apresentaram, né? A gente ia nos saraus, né? As festas. Aí eles me apresentaram a um produtor, e aí eu fiz o meu primeiro contrato. Mas naquela época os produtores andavam em busca de produção, né? Em busca de talentos, né?
era diferente. Tudo nessa época que eu vivi é diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos aqui nessa mídia tão democratizada, o meu espaço é igual de todo o espaço de vocês. Eu Então, festejava cada estamos em vídeo. condições bastante igualitárias, e isso é muito interessante. Eu festejei cada vídeo que tu postava no teu Facebook em casa, na sala de casa. Olha só a música nova que eu compus hoje, Pois é, né? Isso pois é. foi acompanhar o dia a dia assim do artista, a música nova que ele compôs hoje, né? Não, é super legal. E isso a gente, né, está se adequando nesses tempos de pandemia a viver nesse quadradinho, a criar aqui dentro desse quadradinho e a emocionar as pessoas dentro desse quadradinho da melhor maneira possível. É claro que nada substitui esse tesão que é fazer o show ao vivo, né? Que é aquela energia que você bate, você e reverbera, e é tudo tão intenso, né? Mas a gente pode fazer um trabalho maravilhoso aqui nesses tempos, aguardando, né, dias melhores quando nós vamos nos livrar deste karma que é esse golpe, né, que já dura 7 anos e que está afetando toda uma geração de jovens, né, relativamente à cultura, é o que eu estou falando. Fátima, eu assisti um show maravilhoso teu aqui em Porto Alegre, na beira do Guaíba, no gasômetro, numa sala grande, assim, a nossa sala 209. Não sei se tu te lembras disso. Tinha uma 209. usina do gasômetro na beira do rio, uma grande usina com Eu uma estou chaminé, lembrada, estou assim. lembrada, Foi um sim. show Essa sala existe ainda? Nós estamos esperando que o poder público restaure lá o centro cultural, É, não venda o centro cultural, né? é, é a nossa Estamos. luta, É a né? A luta, é a nossa luta de batalha todos nós. é Então verdade. vamos para os teus discos. É, Digo, eu tenho aqui. Esse aqui é um dos que eu tenho, maravilhoso, né? Esse é o teu esse é o primeiro primeiro. LP. Esse é o primeirão mesmo. Aí, aí eu, E a eu, Passional tá aqui, né? eu botei, aí a Passional tá aí. Porque ela já tinha atingido, né, uma linguagem mais madura, que as pessoas achavam que já estava pronta para o mercado, né, entre aspas, né? Mas, mas foi o meu primeiro trabalho mesmo. Aí eu sempre brinco que esse macaquinho e esse diabinho, esse anjinho continuam falando sem parar na minha orelha Tem até aqui hoje. um diabinho. Opa, E um eu anjinho. sou péssimo de aqui e um anjinho, um macaquinho, anjinho e um Pois macaquinho, é, diabinho. pois é, pois E é. aqui também já tá Meninas da Cidade que tu cantaste com a Elis. Exato. Porque depois da Wanderleia, logo, poucos meses depois, coisa de muito pouco tempo, o Paulinho Albuquerque, um amigo meu, mostrou para Elis Regina uma fita cassete que a gente tinha gravado de uma maneira melhorzinha, dentro do teatro, com um somzinho melhor, mas era uma fita cassete, e aí eles recebeu uma boa parte do meu repertório. Aí ela ficou amarradona, escolheu para cantar Meninas da Cidade, e ela estava na boca da estreia do Transversal do Tempo, lá em São Paulo. E aí ela, e aí eu recebi um telefonema, uma voz masculina, era o César Mariano. Eu falei assim, que isso? Eu tinha meus 18 anos. Que trote! Ele tá falando que a Elis quer falar comigo, que ideia! Aí Elis falou, Elis mandou uma passagem para mim e quis me conhecer. Aí eu fui conhecer a Caramba. Elis. Aí fui na estreia,
do Transversal do Tempo. Fiquei encantada. E a Elis, para mim, assim, como cantora, né, e como artista de palco, sempre foi aquele parâmetro, né? O meu exemplo mesmo. Então, tipo, aula, né? De técnica, de desenvolvimento, de aproveitamento de espaço cênico, De de, entrega, de, né? e de entrega. Então, eu fiquei bem ligada no lance ali. Mas eu, na verdade, eu queria ser só uma compositora, eu não queria ir para o palco, não. Não tinha essa intenção a princípio, não. Mas aí depois o bichinho do palco me pegou, me picou, e aí eu fiquei amarradona. Palco é um bicho muito bom, cara. É muito bom, né? Depois que a Palco é, gente. palco é muito viajante, é muito bom. Essas moças desse grupo aqui, depois que experimentaram o palco também, não querem mais saber de Não outra quero coisa. mais sair. Com certeza. Fátima, Pois então, é. já que tu estás falando disso, e logo depois eu queria também perguntar se as gurias querem falar também, daí, né? Ah, já que estamos falando disso, ofício de compositora, né? Existe Aham. gente que envereda para o instrumento, existe gente que envereda para o ser intérprete, cantor, e existe Ah. aquele sujeito que tu já falaste, né? Vem da literatura, provavelmente, né? O teu interesse. Mas fala um pouquinho desse ofício de compositor. Olha, eu gosto de trabalhar. Eu gosto, eu gostava muito de trabalhar sob uma certa pressão, vamos dizer assim. Ah, tem uma peça, tem uma música para você fazer. Ah, tem que falar sobre não sei o que, não sei o que lá. Quando me davam um tema, eu curtia muito desenvolver. Hoje em dia eu faço menos temas, mas eu fiz outro dia. Faz alguns meses eu preparei uma canção para um pequeno filme de um amigo. Travou um pouquinho. Alô? Morando aqui, não, uma música temática para o tema que ele estava falando. Aí eu fiz uma música chamada Yara, que fala desse mito, né, da mulher que mora embaixo d'água, etc. E tal. Aí, mas hoje em dia, que eu não tenho mais essa neurose de ficar fazendo, tem que fazer uma música por mês, pelo menos, não tenho mais essa neurose. Hoje em dia, eu estou deixando a minha necessidade interna mesmo dizer a hora de eu compor, né? Então, se eu não tiver nada importante para falar, não vou compor, não vou sentar para falar nada. E eu não sou do tipo que fica brincando no violão. Aquela ideia que me aparece a priori é a ideia literária, né? É uma rima, é uma palavra, uma expressão bonita, que aí dá vontade de você ir ao violão e destrinchar e digredir naquela brincadeira ali. Mas é porque eu estava precisando falar, né? Porque às vezes a gente. Então, hoje em dia, eu estou trabalhando mais na base da minha urgência espiritual, mais do que qualquer outra coisa. Então, mas estou sempre compondo, né? Sempre trabalhando, sempre fazendo E quando coisas. vem essa ideia aí de uma palavra luminosa, como é que faz para puxar o novelo? Vai para o violão e aí vai para a letra ou pega, começa a dedilhar? Como é que funciona aí? Começa assim. é, eu tenho uma expressão bonita na minha mente, uma palavra boa, aí imediatamente já vou para o violão, pego meu dicionário de rimas, porque até as próprias propostas das rimas, elas podem me trazer outras ideias também para enveredar, né? Mas por que eu amo tanto esse dicionário de rima? Eu não largo meu dicionário de rima. Por quê? Porque ele me ajuda a fazer a música se tornar realmente popular. Porque a rima é um lugar de peso. A rima é um artifício de memória, não é? Então,
Então eu vivo com o dicionário de rimas do meu lado. E o meu violão, lápis, papel, café e um cigarrinho feito na mão. Tá tudo certo. Aí a luz chega. E quem puxa a letra, puxa a harmonia, a melodia, quem é o carro-chefe? Melodia. A melodia é soberana. Melodia é soberana. Uma vez que eu escolhi a melodia, eu não tenho muitos recursos técnicos. Não sei o nome dos acordes, mas uma vez que eu produza uma melodia e é esta que eu quero, eu busco somente aquele caminho harmônico, simples. Aqui tem que ser esse acorde. Lá longe eu boto outro. Aqui tem que ser esse acorde. Então, aonde eu boto 4 acordes, o Jean Charnot bota 24, né? E aí, e aí eu vou com esse meu violão bem suave, bem manso, de pouca nota, né, construindo a melodia. Mas a melodia é soberana. A melodia, ela é a minha maior preocupação. Tem outros músicos que não, que por virem de um trabalho mais acadêmico, já tem uma matemática na cabeça, e aí fazem a música mais ligados no sentido harmônico dela, no trabalho harmônico. Mas eu não tenho esse recurso. Eu sou uma instrumentista limitada. Mas a tua música soa muito elaborada, muito requintada harmonicamente, ali intrincada no meio, na condução das vozes. Me surpreende, né, tu dizeres isso, porque não soa assim, né? Não soa Não assim. sou assim, não sou assim porque eu trabalho com músicos maravilhosos desde o primeiro momento, né? Pois eu vi essa ficha técnica do primeiro disco, é uma coisa É, incrível, né? pois é. Aí eles se esbaldam, eles pegam o meu caminho harmônico, se esbaldam de fazer harmonia, e aí, e aí É que todo as mundo fica tuas feliz. músicas, é que as tuas músicas também são um manancial muito rico para que os músicos possam se deleitar, né? É verdade, porque na verdade o caminho é bem simples. O caminho harmônico é simples. É bem simples. Aí eles pensam, repensam, mas acham uma 13ª, 28ª aumentada, aquelas coisas. Aí eu deixo eles se divertirem ali. E é isso que torna o meu trabalho tão rico, eu acho, que é essa coisa de saber que a meu lado eu tenho outros artistas, né? Então, assim, deixa a melodia comigo e podem brincar à vontade. Então, eles criam intermédios maravilhosos, introduções incríveis, enfim, arranjos da melhor qualidade, né? Você vê esse povo que está aí comigo no CD, né? Sim. Oscar Castro Neves, Eline Gilson Deontay, Peranzeta, o Gilson Peranzotto, Marçal, este sempre Luizão Maia no baixo. Então, exato. Então, até hoje eu toco com essas feras aí, né? Sim. Então a gente se curte bastante, porque, né, eu dou No, material para eles brincarem e eles me dão, isso, eles ficam cara, gratos. Eles ficam nossa, uma gratos. cama, eles me dão Eu assisti a tua entrevista no Café lá em casa com o Nelson Farias, né? E ali ficou muito evidente. Ó, aí, ó. Ficou muito evidente esse carinho e esse respeito que os músicos têm por ti, pela tua obra, né? Como compositor. Então, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou passar a bola para as gurias que devem estar também querendo um espacinho para falar contigo, que eu sou tá muito bom. falante. Eu queria saber justamente isso. Como é que uma mulher compositora eh, se vê no meio desse mundo tão masculino e conseguiu conquistar
Bom, através da tua obra, lógico, né? Mas esses caminhos para ser respeitada como compositora num mundo bem masculino, onde fica reservado o espaço de cantora, assim, né? Para as mulheres. Ah, hoje já está mudando, né? Pois é, realmente, eu, quando era jovem, por estar muito cedo já ligada à gravadora, né, desde os 18, né, aí comecei a trabalhar, comecei a ganhar o meu dinheiro, comecei a ter minha independência, e aí, quando eu era jovem, eu me sentia muito empoderada. Então, eu não percebia, pelo menos na minha vida, essa coisa da misoginia. Eu não percebia, mas ela existia. Eu é que era desatinada, jovem, achando que estava com tudo, né, toda empoderada. Aí, depois, assim, vivi muitos anos, alguns anos e tal, não sei o quê, e aí me casei. E fiquei muitos anos casada, 20 e poucos anos. Então, também ali eu não sentia nenhum clima de misoginia a me atrapalhar. Claro que eu, né, já sabia que existia uma dificuldade muito grande para a mulher se colocar com clareza, com espaço, de respeito, etc. e tal. Mas só depois que eu voltei a morar sozinha, eu morei sozinha há muitos anos, só depois que eu voltei a morar sozinha é que eu comecei a perceber a misoginia realmente, né? Tudo mais difícil, tudo mais complicado, e nas pequeninas questões do dia a dia, né? Chamar alguém para fazer um concerto, dar uma olhada no capô do carro, todas essas coisas que eu não atinava, comecei a reparar, né? Aí, depois desse golpe, na República, há 7 anos atrás, tudo veio piorando de uma maneira, e dentro dessa mídia que não para de mandar notícia, a gente se viu dentro de uma situação bem esquisita mesmo para a mulher. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer um esforço para exercer essa autoridade que temos, né? E como temos, né? Porque realmente saiu muito louco de dentro da caixinha e hoje em dia, assim, atrasou o almoço, pode tomar um tiro, né? Então, a gente está vendo situações extremas, então é um teste para nós, né? Mas eu acho que nós estamos dando um banho, assim, de, em termos de integridade, né? Dentro de uma situação tão maluca como essa, né? Desse isolamento, né? As mulheres são realmente um, é de tirar o chapéu o que a gente consegue fazer no nosso dia. É. Eu tenho o privilégio de conviver com essas moças aqui do Sol de Si já há 12 anos, né? Eu, o único homem ali no grupo, e aprendo muito. Queridas, É, a palavra está com vocês aí, por favor. Quem quiser falar, perguntar. Fala, Rosa. Por enquanto, se ninguém ainda se manifestar, eu queria dizer para a Fátima que eu acho que para a gente está sendo conversar com ela como ela se sentiu quando a Elis falou com ela. Só olhar para as carinhas de todo mundo, assim, todo mundo maravilhado, escutando, parece mentira que a Fátima Guedes está aqui conversando com a gente. ah, Então, eu faço isso muito, Rosa. Lá eu, desde já faz uns 20 anos, eu tenho sido convidada para ministrar oficinas de canto, né? Então, eu já fiz oficinas com todos os setores, né?
com todos os professores de todas as modalidades de música. Já fiz em Brasília, Curitiba, Domingos Martins também, no Espírito Santo, Belém. Um monte de lugares eu levava a minha oficina, que tinha 30 horas de carga horária. É, é, e aí eu comecei a ficar assim mais, como é que eu vou dizer? Comecei a entender que essa interação era muito importante, né? Presencialmente, e aí quando veio essa pandemia, agora virtualmente, a gente também está se comunicando bastante bem e produzindo bastante coisa dentro da oficina. Então, eu também, lá nas nossas aulas, eu tenho alguns eventos extra classe, onde eu chamo alguns colegas para dar uma entrevista para a gente, só para a gente. Muito legal. Assim como vocês estão fazendo, né? E isso provoca muito desejo de investir um pouco mais, estudar um pouco mais, cantar um pouco melhor, de tentar compor, de tentar escrever, né? Isso é fabuloso, porque a gente está ocupando nossa mente com uma coisa bacana, a gente está guardando acervo, né, de MPB para cantar para os nossos amigos, para os nossos netos, para os nossos filhos, guardar gravando, né? Então a gente está. E tem outra, espiritualmente para nós, cantar é algo de sensacional para nós e para a espiritualidade que nos rodeia, porque os espíritos falam, os espíritas, né? Quem falou isso foi o mentor do Chico Xavier. Eles falam que quando a gente canta, sai uma luz de dentro da boca. Luz. E ele pega aquela luz e vamos trabalhar com ela, né? Então, essa luz é energia positivíssima. Então, produzir isso. Tu está lavando uma louça, você está cantando, você está fazendo é luz, né? Ao teu redor e ao redor das pessoas que você ama. E para muito além, né? Porque isso reverbera no mundo. É uma pedrinha dentro do lago, né? Faz aquelas rodelas. Aquilo é energia, e isso nós fazemos. Então, cantar é muito bom, né? E é catártico, é maravilhoso, a MPB é linda, a MPB é cura, né? Às vezes você está escutando um rádio, você está numa angústia, alguma coisa assim, e toca uma canção que, de repente, suas lágrimas brotam e você, uau, fica melhor, né? Então ela fala do que é a nossa vida, do que é o ser humano, né? E o coração da gente, que tanto dói quanto se alegra, né? Então vamos falar de tudo, né? Mas é isso, Rosa. Tô aqui fazendo também esses trabalhos com os alunos e é muito gostoso, né? Que Mas lindo, é isso. Fátima. Isso a pandemia trouxe de bom, né? Para a gente também poder se encontrar, assim, essa interação maior, né? Que talvez de outra forma, antes de ter tudo isso, fosse bem mais difícil, né? É verdade. É uma coisa para se pensar, né? O que é essa pandemia? Que momento histórico é esse que estamos vivendo, né? Por quê, né? Que isso veio acontecer? Para quê? Melhor do que perguntar por quê, é perguntar para quê, né? Isso está acontecendo, né? Então, vamos seguindo nossa intuição, buscando a beleza com B maiúsculo, trazendo luz, né, para as pessoas ao nosso redor. E estamos num momento assim muito delicado, mas ao mesmo tempo é muito revelador, né? É muito revelador. É, é muito verdadeiro. Isso vai levar para a gente, isso vai fazer com que a gente saia da adolescência e, 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 e vá para a fase adulta, né? Vamos dizer assim, né? Do espírito, né? Da alma. Acho que a Beth Baldi quer falar, né, Beth? eu queria
também te agradecer. Ai, estou te ouvindo encantada, já te ouvi hoje o dia inteiro. Ai, que bom! Daí eu me aprofundei hoje um pouco mais para poder aproveitar melhor essa conversa e fui escutar assim no YouTube, que eu podia ver. Assim, realmente fiquei encantada. Eu conhecia pouco desde o nosso trabalho, como o Marcelo te contou, que a gente ouviu algumas canções para poder escolher, né? Algumas delas. A gente fez grupinhos, cada grupo de 2 ou 3 pessoas se dedicou a uma compositora e apresentou para as outras, e aí a partir dali a gente escolheu, né? Então foi um conhecimento naquele momento ainda superficial, mas agora eu resolvi entrar mais fundo e estou absolutamente encantada, assim, agradeço muito ao Marcelo, a Verô, a todo mundo que foi atrás, que fez esse ponto, e a ti, principalmente, que está aqui com a gente. É como disse a Rosa, é como falar com assim, a grande, né? Eu acho que tu tem mais que te... Como é que tu disse no início? Eu fico... Não, eu me acho, uma coisa assim, tem mais é que te ajudar. É verdade. Agora tu falou nisso, de trazer a luz, é tão bonito tudo isso que tu está dizendo, assim, esse jeito de enxergar as coisas. E eu, escutando as tuas músicas ao longo do dia, hoje eu caminhei também com os fones te escutando, eu vi, assim, que tem muitas músicas que falam assim, eu sou feliz, eu agradeço a vida, um lado assim teu sempre muito positivo, mais do que de lamento, assim. Eu achei isso muito interessante e gostei demais assim disso, porque ele traz uma energia, e a tua voz, e como disse o Marcelo, os arranjos são maravilhosos das tuas músicas, né? É impressionante. Então, muito obrigada. E uma coisinha que eu queria te pedir, essas oficinas que tu está dando estão abertas. Ela está aberta. Eu venho trabalhando na oficina virtual já faz um ano. Porque quando veio essa pandemia, esse isolamento, eu falei, pronto, acabou a minha vida, porque eu não posso mais ir para o palco e também não posso mais dar aula, porque eu adoro dar aula, amo. Aí, aí eu comecei a fazer a produção de voz de um amigo, de longe, eu aqui, ele lá no Rio. E aí eu falei assim, peraí, tem um caminho aqui que a gente pode trabalhar coisas. Aí, aí eu falei assim, não, vou fazer assim, vou fazer assado. E aí comecei a fazer uma oficina, coloquei um chamamento discretamente nas oficinas todas que eu já tinha feito. Porque desde que inventaram o Zap, que eu tenho zap de aluno de oficina. É um inferno, eles não param. Graças a Deus que eles não param de trabalhar. Eles ficam amigos uns dos outros, um vai no show do outro, o outro canta com o outro, faz música um com o outro. E aí eu tenho várias turmas de zap. Mas aí eu falei assim, vou começar a dar aula aqui, quem quiser. Então, tenho muitos alunos que foram já alunos presenciais, e agora, depois de um ano, alguns estão fazendo um recessozinho, ninguém sai do Zap, né? Fica lá, porque, até por causa das atividades extra-classe. Aí ficam lá no Zap, mas aí eles já liberaram, estão liberando aos poucos as vagas, né? Então, eu estou com gente nova chegando, estou com uma turma nova na terça, e estou com quer ver? Te digo já, 3 vagas. 3 vagas. Mas na terça-feira elas estão todas proibidas, porque é o nosso dia de ensaio. Não, mas minha turma de terça está cheia. Eu tenho aula quarta, eu tenho uma vaga na quarta, 2 vagas na quarta. Deixa eu ver aqui.
2 também, dá para caber, 2 na quinta. Mas, E, enfim, são e o alunos que é novos que, chegando. E a e o gente que é que fica tu super trabalhas feliz nessa oficina? Qual é o com o foco? trabalho. Como é que eu trabalho? Eu faço. Primeiro a gente fica amigo, né? Porque conversa daqui, conversa de lá, espera um outro chegar e tal, não sei o quê, todo mundo chegou. A gente faz um trabalhinho de corpo rápido, só para o corpo despertar para cantar, um pouquinho de relaxamento, alongamento. Vamos fazer um trabalho de respiração também. E aí eu faço um exercício, porque eu tenho que fazer bem devagar o exercício, um só. Eu estou aprontando umas videoaulas que vão trazer todos os exercícios que eu uso lá para o final do ano. Vai sair lá pelo site do Nelson, chama Cante Fácil. Aí tô fazendo só aos poucos, né? Aí, depois desse exercício, vamos à escolha dos alunos. A gente trabalha mais ou menos 2 músicas por dia para cada aluno, e o aluno é que traz a canção para dentro do nosso trabalho. E aí eu vou fazendo essa produção de voz nas canções que são propostas pelos alunos, e ali dentro das músicas que eles trazem, aparecem todas as situações da voz do aluno, individualmente, e também aparecem as soluções todas que a gente encontra através dos exercícios, através da prática, através do comando mental, né? Então, tudo anotado, tudo bem especificado e orientado para eles poderem fazer performances cada vez melhores, né? Aí a gente o que faz? Quando a performance está bacana, bora lá gravar, faz um dueto ou faz a capela, e aí os vídeos dos alunos ficam dentro do meu canal. Que legal. Aí a gente vai trabalhando um acervo que vem da memória afetiva de cada um dos alunos. Então, eu quero cantar essa canção porque o meu avô cantava para mim. Eu quero cantar Beatriz. Beatriz é difícil. Pô, Difícil. vambora. Então, Beatriz, vambora. Mas qualquer desafio que qualquer um me traga, eu vou encontrar eles nesse degrau Para ir e vou deixar adiante. nesse degrau mais em cima. Então, não precisa ficar, pode entrar, pode sair, pode voltar, não tem problema, porque esse povo que agora está fazendo um pequeno recesso, que são uns 4 ou 5, que está comigo desde o início da oficina, eles estão todos dentro do nosso trabalho, dentro lá do nosso Zap, e quando voltam, já voltam com muita coisa digerida, geralmente voltam ainda melhores. Então, eu fico muito feliz de poder acompanhar todo mundo, porque eles ficam mesmo pilhados de usar o que estão aprendendo, né? Porque eu sempre falo para eles, isso aqui é uma oficina, oficina é para fazer, não é para ficar, né? Só deixando o conhecimento passar sem se apropriar dele. Então, vamos logo à prática. Aí é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Senão A eu vou. Verônica é que ainda não me perguntou nada. Mas Ai, 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 fui convocada. Fui convocada. Não, Fátima, eu ia comentar, eu achei lindo esse comentário da Rosa, de dizer que a gente fica nessa emoção. Mas, na verdade, como eu já tinha te dito, a gente tem passado situações assim, tem sido um privilégio, assim, tremendo, uma coisa muito linda. A gente já encontrou com a Joyce, né? A gente encontrou com a Rosa Passos, enfim, a gente já teve outros encontros. E o que me chama atenção, e hoje tu falando essa coisa da luz, eu vou te dizer que eu quase chorei aqui, tá? Começou a Mas ver é uma verdade? coisa, juro, fiquei comovidíssima. E ainda uma colega botou ali embaixo um comentário dizendo que meu pai enxergou em nós essa luz, porque este nome que nós temos é Sol de Si, o Marcelo até implicou no começo, porque ele disse que não fazia muito sentido musicalmente. Sol de Si, né? Sol de Si. Eu fiquei tentando. Tá, mas qual seria a Eu lógica? imediatamente eu já visuei esse chá.
Visualizei esse É chakra. isso. Mas tu sabes que foi isso, a gente fez Quando o Marcelo estava há pouco tempo conosco, ele disse, vamos fazer um ensaio aberto. Aí a gente convidou assim, os familiares, alguns amigos, né? E fizemos um ensaio com o público. Quando ele saiu do ensaio, ele me escreveu um texto, dizendo que a alegria que a gente irradiava era uma coisa tão linda, que era como se... E falou muito dessa coisa assim, da troca com o outro. Como isso... Despertava o sol das pessoas. Isso aí. Então, que a gente compartilhava com os outros essa luz. E agora tu trazes essa... Então ele sugeriu que o nome do grupo poderia ser Sol de Si. E aí nós adotamos. E é lindo, é um lindo nome, adorei. Eu adorei, gostei de cara. Mas o que eu queria te dizer é que eu acho que as compositoras têm nos trazido, e isso tem sido muito intenso, esse lado assim... como é que eu vou te explicar? Não é tão racional da composição ou da letra, mas é essa coisa da sensação, sabe? Da emoção, de compartilhar as coisas. Eu acho que tem sido isso muito lindo, assim, muito lindo. Pois é, porque o artista mesmo, né? A gente tem que ter essa autenticidade, essa humanidade. É por isso que a gente acha esquisito e toma um baque quando descobre que alguém está fazendo propagandas para o outro lado, né? Que é um artista como a gente, fala assim, como é não combina, né? Porque toda a atitude do artista é humanista, é empática, ela é generosa, né? E o time de lá não é nada disso. Então, como é que isso acontece? Isso aí é uma pergunta assim perene, né? Desde o início dessa nossa triste fase que já está terminando, se Deus quiser. Mas, enfim, o artista ele tem que ser assim, generoso, tem que ser obrigatoriamente, senão ele vai estar só repetindo alguma técnica, alguma fórmula, né? Porque existem os caminhos, né? De você se repetir até, né? Mas são fórmulas. Agora, aquilo que bate no coração da gente, né, Verônica? A gente reconhece como sendo, porra, isso aqui é para mim, falou comigo, falou para mim. Né? Isso é um jeito de você saber, né, que as pessoas estão no mundo e somos todos iguais, né, em termos psíquicos, né, somos iguais todos. O público também reconhece isso, o público reconhece. Pois é verdade. Essa coisa eu sinto falta de ver o povo assim reagindo, né? Um pouquinho mais imediatamente. Mas confio, né, que a gente está fazendo aqui dentro dessa telinha o melhor trabalho possível e vamos, né, vamos trabalhar assim por algum tempo e tirando o maior proveito possível, né? A gente só não pode ignorar essa mídia que é a única que nos socorre, né? Aliás, se não fosse a música, se não fosse a arte, se não fosse o cinema aqui na nossa TV, né? Se não fosse isso, como é que a gente sobreviveria, né? Verdade. A Luciana quer falar, né, Lu? Quero. Oi, Fátima. Estamos todas babando aqui. Mas... Assim, ó, tu falaste agora que tu tem não, agora não, falou desde o começo, que tu ama muito a música popular brasileira, né? E nós também, do nosso lado, a gente canta, acho que 99% música brasileira. Mas agora me lembrei que a Joyce, quando esteve com a gente, ela contou grandes partes lá da carreira dela, e uma das coisas que chamou a atenção é que ela tem um nome, assim, ela convive muito com o Japão, ela já, né, inúmeras vezes, ela tem uma plateia lá e tudo. Sim. Tu chegou a fazer algum vínculo com outro país ou tu continuas aqui fiel ao Brasil, assim? Não fiz vínculo, não. Infelizmente, eu não viajava muito para fora do Brasil, né?
Aí viajei dentro muitas vezes, fazendo os projetos, Pixinguinha, Sescs, etc. e tal, fazendo uma plateia média, né? E para fora do Brasil eu tive muito poucas vezes. Eu morei algum tempo em Los Angeles, lá fazíamos uma night um pouquinho mais sossegada, vamos dizer assim, mas era uma night, era uma gig, mas eu fazia só o meu repertório, só o que eu queria cantar. Aí também viajei para a Espanha uma vez com o Ginga e o Lula Galvão, e a gente fez um trabalho lindo lá, então ficamos muito tempo também numa casa noturna e tivemos tempo para ganhar excelentes resenhas, né, indicando show, etc. e tal. Aí, mas pouco viajei para fora do Brasil, mas eu ainda tenho esse desejo de correr um pouco a América Latina e também Portugal e alguns países de língua portuguesa ou hispânica, porque eu sou muito bem entendida nesses lugares. Então, eu tenho vontade de fazer uma turnezinha, tipo Buenos Aires, Santiago, tal. De repente voltar também para a Espanha, quem sabe? Eu não sei o que vai ser da vida. Hoje em dia a gente não faz mais planos, Não, mas né? não faz. Mas eu tenho esse desejo e acho que seria ótimo poder rodar um pouquinho a América Latina, sabe? Tipo, cantando as coisas que as pessoas precisam escutar. Uma coisa bonita, uma coisa que tenha um caráter, não de entretenimento, mas um caráter de reflexão, né? Essa é que é a minha onda. Eu não canto para agradar ninguém. Às vezes a gente agrada, fica super feliz. Mas eu canto para fazer meu sentimento chegar até o seu e a gente ter uma troca. Mas eu acho que se tu acreditas do que tu tá cantando, já passa para o outro, né? Não tem como. Tu tá fazendo É, uma coisa que tu acredita. exatamente. Então, eu nunca monto um roteiro para todo mundo ficar feliz, sair distraído. Não. Eu monto roteiro, claro, para não deprimir ninguém, mas eu monto um roteiro com todo cuidado para um assunto levar a outro, e a outro, e a outro, né? Então, a gente vai tratando das coisas do mundo, a gente vai falando do discurso amoroso, porque isso é uma coisa que nos afeta a todos, né? Mas é bom a gente subir no palco sabendo, né, que vai ofertar alguma coisa, né? Porque o nosso trabalho é servir, é serviço, não é uma coisa assim, não é um capricho, não é um hobby. Tá lindo de te ouvir falar, Fátima. É. Ah, Tá Sobre muito esses. empolgada, né? Eu queria, antes de puxar um novo assunto, eu queria aproveitar que tu falaste aí dos temas, né? Desde o primeiro disco tem uma crítica social, o amor sempre muito presente, o feminino, né? A Joyce comentou o quanto ela sofreu de preconceito com as letras falando do ponto de vista feminino. E tu sempre as tuas músicas, né? Quem de vocês se chama João, é né? verdade. Pois é verdade. Mas é o ser mulher, né? Esse mundo é um mundo meio hostil, né? Para as mulheres, né? Então, a gente tem que buscar o nosso lugar de falar, de se fazer compreendido, e também de usar da nossa autoridade moral, porque hoje em dia isso está valendo ouro, autoridade moral, né? Então, é muito instigante você poder fazer suas viagens internas sem se perder, né? Sem se perder. Mas as nossas referências são aquelas referências conhecidas, né, por todas, de princesa, de cabeleireiro, de futilidades.
a minha referência teria sido essa. Então, eu realmente eu acho que eu entrei numa bifurcação da sociedade ali. Ou eu podia ser uma perua, ou eu podia ser uma artista. Uma artista é muito mais difícil, porque você tem que deixar a dor passar, deixar a dor ir embora, deixar o ciúme entrar, deixar o ciúme sair, deixar o mundo e as suas indignidades todas entrar, deixar sair. Não é fácil, não é fácil ser uma pessoa de temperamento artístico. Eu não estou falando nem do artista que cria, não. Porque o consumidor da arte também é um artista que dialoga conosco o tempo inteiro. Sem ele, não tem nada, né? Então, o espírito artístico é um espírito mais sofredor, mais rico, mais eterno, né? Porque essas bobajadas todas que a gente tem visto no Facebook, esses episódios de misoginia, de violência, de mentira, de tudo isso vai passar. E a gente não vai passar. Isso é que a gente tem que estar sempre pensando, né? Como que a gente vai tecer o dia de amanhã? Porque ainda tem depois de amanhã. Então, Fátima, eu é queria isso. então te falar que nós temos aqui como convidada aqui uma compositora nossa daqui de Porto Alegre, a Jéssica Berdê, que está aqui. Que E eu fiz bom. questão de convidar ela. Ela também está no nosso repertório do grupo como uma das compositoras Beleza. brasileiras, né? Que bom. E eu fiz questão de convidar ela para estar aqui porque eu fui assistir um show da Jéssica quando eu fui conhecer o trabalho dela, as composições. Ela é compositora, cantora, toca violão muito bem, toca contrabaixo, inclusive acústico, toca. Olha, que Ela chique. ela arrasa mesmo. E eu fui no show dela e daí tá ouvindo as músicas muito lindas, a gente tá cantando uma valsa muito bonita dela. E daqui a pouco ela me lasca um 11 fitas matador, Fátima, no meio do show. Aí eu pensei cá comigo, danada, agora eu entendi da onde vem, né? De onde ela se alimenta, né? Que Então bom. eu queria que tu conhecesse a Jéssica e se ela se animar a tocar 11 fitas pra ti, Por favor. né? Eu ia Assim, pedir. assim, Jéssica, sem te preparar pra te pegar assim Cadê, de cadê você, gente? jeito. Deixa eu te achar aqui. Oi! Imagina, tô Olá! agora não sei nem para onde ir aqui, muito envergonhada. Fátima, Que que bom. prazer te conhecer e te ouvir falando, me identifico muito, estou muito emocionada, desculpa, gente. Prazer todo meu. E você faz letra, faz música? Faço letra e música, assim, também componho desde muito cedo. Comecei fazendo musiquinha para os bichinhos de casa, cachorrinho, gatinho, todo mundo tinha música. E realmente, inegavelmente, indiscutivelmente, tu é, assim, uma das grandes referências, assim, para mim. Que bom saber. É isso que a gente quer, né? Quer deixar coisas, né? Quer deixar outras gerações preparadas para criar, né? Porque é como eu te falei, criar é um ato de coragem, né? Porque você remexe sentimentos seus, dos outros e tal. Então, realmente a gente é um bicho corajoso. Tem que ser, né? A gente é. Eu não vou conseguir cantar 11 fitas agora, Marcelo, me desculpem. Não perde essa Fica devendo, oportunidade, né? fica devendo. Toma um Então, gole d'água aí, né? a gente espera, não tem problema. A gente puxa Não, outro imagina. assunto enquanto tu te organiza aí. Vai lá afinar o violão. Isso. Deixa eu falar uma bobagemzinha aqui, ô Marcelo, só para a Jéssica se Descontrair. recuperar. Isso. Não, eu queria dizer, cadê? Eu tô vendo o Marcelo aqui. Não, eu tava, esses dias o Marcelo tava colocando umas músicas e colocou aquela Mais Uma Boca, né, Marcelo? Sim.
que eu me lembro de ti, Fátima, do MPB Shell 80, que eu adorava acompanhar essas coisas de música. E aí tu falou sobre isso de não querer agradar. Eu não me lembrava, assim, da música, mas quando o Marcelo colocou, eu me lembrei, mas eu conheço essa música. Então, assim, se tu quisesse agradar, né, todo mundo, nem colocava essa música tão... com uma temática, assim, tão social, tão contundente, forte, né? Isso. Então, eu me lembro, assim, eu tinha 12 anos aí falavam Fátima Guedes. Então, eu achei bem bacana, assim, quando o Marcelo trouxe a música, mas eu sei cantar essa música um pouco, né? Porque, pô, era uma criança também, né? Então é bem legal, assim, a gente acompanhar poder estar aqui hoje falando contigo. Agora tá, a Jéssica já pode voltar. Enquanto a Jéssica vai se organizando ali, eu queria te mostrar, Fátima, o arranjo que nós fizemos para o Bicho Medo. Só que, assim, nós não tivemos oportunidade de gravar ainda com o grupo. Então eu vou te mostrar uma gravação demo, assim, que foi um material didático que eu fiz para elas. Tu tens que me aguentar cantando esganiçado, voz de soprano. Tá bom, tá bem? certo. Então vou rodar aqui. E o arranjo é todo seu? Fiz um arranjo a duas vozes, sopranos e contraltos. Ah. Do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Mãe, por favor, não me mande no quintal a essa hora. Vai sujar meu linho, ó filha, tem que ser agora. Eu tenho medo do bicho que meu medo mesmo inventa. Em noite de ventania parece que o cão atenta. É hoje, ai meu Deus do céu, meu coração se arrebenta. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Quando eu me mexo parece que tem gente atrás de mim. E essas folhas roçando é uma agonia sem fim. Na minha cabeça passa um bando de coisa ruim. Eu fico escutando os passos, eu prendo a respiração, sai. Pensamento sai fora e minha mãe. Isso já, meu Deus, é hora de assombração, tá na cama. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Eu tenho medo do bicho que meu medo mesmo inventa. Noite de ventania, parece que o cão atenta. É hoje, ai meu Deus do céu, meu coração se arrebenta. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Tira a roupa do vento, ó filha, de madrugada vem chuva. Tira a roupa do vento, ó nega, põe meu chale de viúva. Beleza. Nossa. Então fica combinado assim. Próxima vez que eu for para Porto Alegre, eu quero vocês todos no meu palco. Então, fiquem bem, fiquem vivos, fiquem com saúde, porque eu vou botar... Depois a gente fala de repertório. Porque essa coisa de ter um coral, de ter um coro, isso aí é um fetiche que eu tenho. E eu nunca tive a oportunidade, porque vocês sabem, né? Nossa vida é complicada, até para viajar com uma banda, até para viajar com um trio. Às vezes a gente não consegue, porque
fica tudo muito caro, etc. e tal. Então, com orquestra, eu já tive algumas experiências muito bonitas, é lindo. Mas com orquestra e coral, essa eu nunca tive. Então, me aguarde. Tu segues trabalhando com Rafael Vernet? Também eu trabalho com todo mundo. Quando dá saudade, eu chamo um, chamo outro, chamo outro, chamo O outro. Rafael é nosso conterrâneo aqui, né? De Porto Ele é Alegre. maravilhoso, ele é maravilhoso. Então nós já vamos tratar de ver também por aqui algum lugar que tu possas vir com o Rafael, né? Ah, pronto, fechou. Né? Adoro o Rafael, sou apaixonada por ele. Então, Eu amo dona o piano dele. Jéssica, vamos lá? Antes da Jéssica, hein, Fátima? Então nós vamos fazer MPB da boa em Poa. Em Poa, exato. Já tem até o nome, né? Já tem Tem até o nome. nome do show. Muito MPB da bom. boa em Poa. Muito bom. Já tem até o nome do show. Não, sério mesmo, vamos nos encontrar. Eu estando em Vamos. Porto Alegre, eu quero todos vocês no meu palco, com certeza. Pelo menos uns 20 minutos. Isso, querida, tá ótimo. Vai ser sensacional isso. Então, Jéssica, nos fala um pouquinho de 11 Fitas. Como é que tu chegou nela também? Eu descobri a 11 Fitas num vídeo, acho que muito antigo e meio raro, assim, até então, na época que eu descobri, era um vídeo meio raro, assim, da Elis cantando no festival. Ah, de Montreux. Isso, foi quando eu descobri essa música, e aí logo quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, porque eu sou de Bagé, e se me permitem um parênteses, o Vernet é de Bagé também. De Bagé também. Ah, o Vernet de Bagé. Isso. É. Quando eu cheguei aqui, por também ser instrumentista, eu comecei a acompanhar colegas por aqui, né? Intérpretes e cantores e compositoras. E eu mostrei 11 Fitas, Marcelo, para Raquel Leão. Sim. E ela colocou a música no repertório dela também. Eu meio Também. que espalhei 11 Fitas, assim, por aqui. Que bom, né? Pois Que legal, né? Que idade tu tá, Jéssica? Tô com 28 agora. Cheguei aqui em Porto Alegre com 21. Idade da minha filha. Que legal, né, Fátima, ver que a arte vai passando as gerações aí, vai alcançando, né? Pois é, por isso é tão importante preservar essa memória, porque a música, eu dou aula aqui de terça até sexta, terça, quarta, quinta, sexta. Eu escuto cerca de 10, 12 canções cada aula. E é cada coisa que as pessoas me aparecem com cada coisa mais linda do que a outra. E eu fico assim, cara, a gente é muito rica, a MPB é muito rica. Porque a MPB, depois eu explico o que é MPB, mas é um pouquinho a mais do que as pessoas imaginam. Ela é uma arte maior. Ela é realmente uma arte muito, muito importante para a nossa identidade brasileira, né? Então, trabalhar com isso, preservar isso, cultivar isso, é muito chique. É muito chique. Então, Jéssica, cadê você? Não fuja de mim. Não vou fugir. Eu não, realmente não vou lembrar agora da 11 Fitas, mas... Flor de ir embora é uma flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo de correr o mundo afora. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos a minha partida. Quando a flor abrir inteira, muda minha vida. Esperei o tempo certo e lá vou eu, e lá vou eu. Flor de ir embora eu vou, agora esse mundo é meu.
flor de ir embora eu vou. Agora esse mundo é meu. Flor de ir embora eu vou. Agora esse mundo é meu. Ih, que lindo! Viste que eu não estava mentindo, né, Fátima? Então, ela é boa. Depois eu quero ouvir as coisas autorais dessa mulher, né, falando, porque essa coisa do discurso feminino que você pontuou lá no início da entrevista é super importante, né? A fala, é o jeito de falar, é diferente, né? Então, é muito bom conhecer novos compositores e novas compositoras, principalmente. E essa é de mão cheia. E tu viste que grande artista que eu coloquei ela numa situação difícil e ela deu a volta por cima e tinha uma carta na manga. É, menina. Mas eu também quase matei. Eu tenho um aluno meu chamado Marcel, ele é apaixonado, ele é maravilhoso. Ele é apaixonado pela Joyce. No dia que nós trouxemos a Joyce para fazer uma aula para nós sobre a MPB no mundo, eu botei ele para cantar, ele quase morreu. Quase morreu. Aí apareceu um meme no dia seguinte, lá no zap dos alunos, ele deitado. Mas até mesmo essa mágica, né, que a gente tem no palco, essa coisa que a gente aqui ela fica muito mais diluída. Aqui todo mundo está em casa, eu estou sem sapato, eu estou de pijama daqui para baixo, de pijama, vocês estão falando, eu estou tomando meu café. É diferente, é uma outra vida que a gente tem que viver e tem que dela tirar algum prazer, né? Porque assim vamos, né? Até as coisas poderem ficar mais normalizadas, né? Um pouco. Eu vou te enviar então depois o link do disco da Jéssica para tu Por escutares, que tem favor, músicas faz isso aí. lindas. Faz isso que a gente aqui reverbera para tudo quanto é lado, que eu tenho pelo menos uns 4, 5 zap de aluno, e tem o Facebook, o Instagram, agora já estou começando a interagir mais, tem a página oficial e o canal do YouTube, agora está todo arrumadinho, tem alunos, tem entrevista, tem show, tem performances avulsas, outros intérpretes cantando músicas minhas. Tá bem bacana lá, divertido lá o canal oficial. Aliás, se inscrevam. Sim, Fátima sim. Mendes Oficial. Fátima, Tá tudo novo lá. eu queria, a gente já está se avançando aí, né, um pouquinho. Eu queria tocar num assunto contigo dos teus... Não era isso, peraí. Das capas dos teus discos, que são um fenômeno, né? O cuidado já desde a arte gráfica, eu estou compartilhando aqui. Sim. Eu tenho o lápis de cor, eu tenho o caderno também. Olhem só, gurias, o lápis de cor, a capa, né? Pois é, veja você. A capa... No meu, tem essas capas magníficas são... A primeira capa foi do Melo Elifas Andreato, Menezes. não? Não. Essa é do Elifas Andreato. Essa é A do Elifas, cinema, né? é do Elifas Andreato. A do caderno é Elifas Andreato. Olha só esse aqui, um caderno com espiral e Essa capa não é um prêmio. com as folhas grossas e todo escrito à mão. Essa capa ganha prêmio. Pois é. Mas era um evento, né? Pelo menos no meu tempo, eu era mocinha, comprar um LP era um evento. Sim. À tarde, escutar aquele LP, sentado, vendo toda a ficha técnica, ouvindo de novo, lado A, lado B. Hoje, a gente é muito consumista e hoje em dia a gente não tem mais essa coisa, né? Você está no Spotify, você pega uma canção só, né? Você nem vê o trabalho que a gente fazia de roteirizar esses long plays, né? Com 10, 12 faixas, assim.
E era um evento, então era uma coisa saborosa você ter o disco na mão, né? Cheirinho de novo, aquele cheirinho de vinil, aquela coisa que você acabou de comprar, estalando, e era como ir ao cinema, era como ir ao teatro, né? Então tinha essa parte tão delicada da arte, era uma coisa que a indústria se importava naquele momento. É por isso que eu digo, tudo passa. Naquele momento, a gente tinha essa situação. Aí depois veio o CD, que restringiu bastante a arte, né? Ficou um negócio desse tamanho, que caía no chão, quebrava e separava a capa do negócio. Sempre. Aqui, Ali era assim. aqui E eu assim as mídias foram mudando. Desculpa te interromper. Aqui no site da Maria Luísa Kfouri, Discos do Brasil, né? Tava dando uma olhada na tua discografia completa. O primeiro, que é esse LP, o Fátima Guedes, 79. Depois o Caderno, em 80. Tu chamas ele como? Fátima Guedes ou o Caderno? O Caderno. Chamo só de 80, 1980. 80. Porque eles não quiseram botar título, Mas o povo chama de O Caderno, né? O Caderno, O Lápis de Cor, de 81. Um por ano, Fátima. É uma produção grande. Os primeiros 3 anos. Aí depois começou a ficar mais espaçado, né? Porque eles estavam investindo bastante em mim, né, como uma autora nova, etc. e tal. Mas eles também estavam exigindo uma vendagem que eu não ia produzir nunca. Não sabia que não ia produzir. Até porque eu não me incluía nesse setor de entretenimento, nem nada. Eu não tinha esse tipo de preocupação, nunca tive. Aí as coisas começaram, aí tudo começou a ficar mais sério, né, para mim. Então, os primeiros tempos foram mais produzidos e depois a gente começou uma relação e tentando convencer os produtores e as gravadoras a fazerem determinado trabalho, né? Porque é uma relação. Mas quando eu cheguei, eu fui muito mimadinha. Quando eu apareci, eu fui muito mimadinha. Festejada. Festejada. Mas aí depois começaram as cobranças. Pô, você não vende muito, tem que vender, não sei o que, não. Mas naquela época quem vendia muito era Clara Nunes, era Simone, era uma gente Então, que tinha uma puxando pegada. puxando esse gancho, falaste da Simone. Fala um pouquinho das intérpretes que cantaram tuas músicas. Acho que todo mundo gravou minhas músicas. Acho que a única cantora que não me gravou foi a Gal Costa. Eu até mostrei algumas coisas para ela, mas naquele momento em que nós nos conhecemos, de repente não calhou. Mas todos eles gravaram naquela época, eu tive bastante repercussão, né, no meio. E disso eu tiro vantagens até hoje, porque eu sou muito querida, muito prestigiada, muito lembrada, né? Então, todo mundo gravou, a Simone gravou, Elis gravou, a Beth Carvalho gravou, o Ney Matogrosso gravou, nossa, quase toda a MPB, Elba, Ramalho, tinha quase toda a MPB. O que a Elba gravou? Elba gravou uma música chamada Vestido Vermelho. Não, ela gravou. Ai, meu Deus, agora eu vou me. Ela gravou 2, se não me engano. Ela gravou 2. E é assim, uma coisa mais pulsada e tal, uma canção que eu meio que fiz e ela curtiu o repertório e tal. Mas foi há muito tempo, né? Bota muito tempo nisso. E tu já fizeste alguma música assim, pensando, vou fazer essa música para a pessoa cantar ou não? Sim. Flor de Ir Embora. Fiz a pedido. Eu já estava com essa ideia na cabeça, porque eu estava me mudando para Los Angeles para passar uma experiência lá. E aí eu escrevi o Flor de Ir Embora. Mas ela tinha acabado de pedir uma canção nova pro CD de 25 anos de carreira. Ela quem?
a Bethânia. Ah, Bethânia. Aí eu comecei a fazer, então quando eu comecei a produzir a melodia ela veio muito rápido, o Flor de Ir Embora, que a Jéssica acabou de fazer. Mas ela teve ela teve uma origem, que foi a minha viagem, e um chamamento externo, que foi a Bethânia. Então, quando eu comecei a ouvir, a cantar, eu já ouvia a voz da Bethânia fazendo aquela melodia, né? Que bonito. E aí, mas eu fiz também para Simone uma canção chamada Eu. Eu sou uma voz, eu sou uma figura. Isso. Que a Simone falou, eu queria que você fizesse uma música também. Maravilhosa. E fala dessa solidão desses hotéis, que ela estava rica pra caramba, não podia sair na rua, não podia viver uma vida simples, porque ela era uma mega star. Hoje eu nessa época. descobri o mais incrível. Sou Aí quase ela me inacessível. aí ela me contou como era chato isso, esse aspecto da vida dela, né? Aí eu escrevi o Eu para ela. E aí ela cantou comigo no meu disco. Isso. Aí é bem interessante, né? Porque cada canção tem uma história diferente, né? E tem umas outras que assim você nem lembra de tão antigo que era. E Dormedonha, tem alguma história? Triste do amor que acaba, do jeito que o nosso acabou. Pode ser qualquer um desses personagens aí de Machado de Assis, de Jorge Amado, pode ser qualquer um desses personagens, né? E o discurso amoroso é uma coisa pré-existente, né? Então a gente sai falando, porque se não passou, vai passar. Se não sofreu, vai sofrer. Temas Porque Eu universais. queria falar um pouquinho. Diga. Fátima, olha aqui para mim. Diz Beth Andrade, para eu ter certeza que eu estou falando contigo. Beth, tá bom. Não estou vendo o seu nome, mas... Andrade. Não, eu pareço, sabe aquele cachorro que corre atrás da roda, quando a roda para na frente, ele não sabe o que vai fazer no pneu do carro. Sou eu na tua frente! Eu teria vontade de falar um monte de coisa, assim, mas tá. Mas só porque eu sou muito falante, mas fiquei muda quando eu tive aqui, emudeci, assim, realmente. É muito emocionante, porque a gente... Eu fico falante com vocês, eu fico falante. Bom, não, mas quem gravou Condenados primeiro, tu ou Simone? Simone. Porque eu conheci com a Simone, né? E me impressionava muito aquela canção. Aí depois, quando eu ouvi contigo, ai, meu Deus, se apaixonei. Muito bom. Eu sou muito tua fã, assim, tô realmente muito emocionada. Querida. Obrigada, Pérez. Fico feliz de poder aí cair feito uma gotinha d'água no seu coração. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou falar uma coisa rapidinho só para dizer que, como o Marcelo disse, a gente adora palco e tu vai te arrepender de ter nos convidado, porque a gente vai. Desculpa, quando acabar esse isolamento, o próximo show que tiver por aí, com certeza. A gente vai, porque a gente adora. Poxa. Não, e palco é uma coisa boa, e tem uma coisa que é melhor do que palco ainda, é aquele monte de abraço que a gente dá e recebe depois do show. Então, vocês sintam-se desde já muito abraçados e segurem esse meu abraço aí dentro do coração de vocês até a gente poder se encontrar presencialmente, que eu gosto muito de Porto Alegre, estou com muita saudade, faz muito tempo que eu não vou. A última vez que eu estive aí foi com o Rafael Vernier, há muito tempo já, no auditório da UFR. Da URGS?
da URGS. URGS, isso, no auditório da URGS. Inclusive, quem estava na plateia, acredite se quiser, foi o Luiz Fernando Veríssimo que estava lá, eu estava Com apaixonada. certeza ele não perderia, não. Apaixonada por ele, né? E aí, quando eu vi ele lá no camarim, fiquei numa emoção danada, porque eu sou uma leitora dele também, voraz, e dele, do pai dele. E aí. Então, tu tá vendo o que a gente está sentindo, né? Sim, sim, sim. Pois é, mas as coisas até aqui, como eu falei, as coisas ficaram mais caseiras para nós, né? Então, a gente está mais em pé de igualdade, mas não é nem por causa da pandemia, não. Essas mídias todas novas que chegaram depois, né, lá no final da década de 90, elas nos aproximaram bastante e descobriram muitos talentos, muitos cantores, muitos autores, que estão com o mesmo espaço que eu, o mesmo espaço que a Simone, o mesmo espaço que o Ney Matogrosso, e para proveito nosso, né? Então, isso é muito importante. Mas nosso encontro está marcado. Querido. Então, se alguém quiser ainda falar alguma coisa, senão vamos nos despedindo. Né? Te agradecer muito, muito, Fátima, por esse encontro, esse papo assim descontraído e franco, né? Eu que agradeço. Eu sou teu fã, assim como a Jéssica falou. A tua discografia é para mim um farol, assim, né? Como compositor. Além do link da Jéssica, eu vou também mandar um link do meu disco também, aproveitar esse embalo. Por favor. Então, fico super feliz de conhecer novos trabalhos. para mim está sendo uma oportunidade muito grande mesmo estar entrando em contato com essas compositoras que são influências muito importantes para mim, como a nossa conversa com a Sueli Costa foi muito legal também. Ela é maravilhosa. Vocês, né? Vocês aí que fazem essas músicas incríveis. Ela é maravilhosa. Bom, eu agradeço super aí ter estado com vocês, passado esse tempinho aí, nesse conversê gostoso. E, como eu falei, nosso encontro está marcado. Estando em Porto Alegre, é claro que eu vou incluir vocês, implicar vocês no meu projeto. Nós somos aqui uma equipe de produção que nos colocamos agora a trabalho para te trazer a Porto Alegre. Certamente. Vambora, vou deixar vocês no palco lá um tempão, vou fazer um recado gostoso pra gente e vai ser muito legal. Mas é isso, então sou eu quem agradece, viu? Esse espaço é importante para vocês poderem reverberar esses acontecimentos e sentir também que tudo que vocês vão aprendendo e tudo que vocês vão ousando fazer e descobrir, desbravar, como, por exemplo, compor, escrever, seja lá o que for, qualquer expressão artística de vocês é muito importante para o que a gente está semeando para o nosso futuro, né? Nós temos uma geração que está chegando aí que vem para transformar o mundo numa coisa muito mais gostosa, muito mais saudável do que é hoje. Isso certamente vai acontecer, né? Então, eu que agradeço. Obrigada, Jéssica, pelo Flor de Ir Embora. E obrigada a vocês pelo Bicho Medo e por tudo que vai acontecer aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada Fátima, também. por essa conversa. E eu agradeço o Sol de Si também por estar me oportunizando esses momentos assim tão significativos para mim. Nós é que agradecemos. Nós te agradecemos também, Marcelo. Deixa eu aproveitar e dizer, Fátima, como todos aqui, muito feliz e honrada por estar aqui contigo hoje, e a tua história é espetacular, o teu trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço de coração. Eu queria te fazer uma última pergunta. Podemos compartilhar essa entrevista no nosso canal do YouTube? Com certeza, inclusive com esta promessa gravada. Isto. É a nossa prova documental.
Em boa. Isso. MPB da boa. Em boa. Boa em boa. Já tá, o título já está consagrado. Não, pode até usar para outros assuntos também, não tem problema. No cartaz, participação especial, Grupo de Canto Sol de Si e Jéssica Berdê. Uau! Quem sabe vai ter participação especial de Fátima. Então, um beijo para todas vocês. Um beijo, boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite, obrigada, Fátima. Maravilhoso. Fiquem com Deus.